Olá, queridíssimos estudantes. Estamos aqui para mais uma aula do nosso componente Diálogos com a Literatura, a Cultura em Contexto. E estou novamente aqui, claro, novamente e sempre com ela, a professora Juliana Vilas Boas. Isso aí, super animada para começar essa atividade 4, nova atividade e com muitas novidades? Muitas novidades, porque agora nós teremos menos aulas nesta atividade, mas assim, porque estamos condensando muito conteúdo. E a gente vai direcionar, porque fizemos manifestos, falamos sobre Semana de Arte Moderna, falamos sobre o cânone, falamos tanta coisa. Então, esta aula, vamos dar aquele passo para trás, ver a paisagem e avançar, tá certo? Vamos nos organizar, né? Exatamente. E mudamos de eixo. Na verdade, nós meio que cortamos o eixo no meio do que estávamos na atividade anterior, tá certo? Vocês vão saber do que estamos falando agora com a professora Juliana, lendo os objetivos e o eixo estruturante. Isso aí, o eixo estruturante que nós vamos trabalhar nessa atividade 4 é mediação e intervenção sociocultural. E o objetivo da aula, relembrar o debate sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, associando os pontos abordados com a questão da representatividade cultural no Brasil do século XXI. Muito bacana a gente agora ter essa questão de analisar o que nós fizemos até agora para dar o passo à frente. Exatamente. Então, esse passo atrás, vamos lá. Antes de avançarmos um pouco, aliás, vamos retomar em muitas outras aulas algumas coisas que falamos em outras aulas, porque a gente começou com um processo de investigação científica, né? Com o nosso eixo estruturante era investigação científica. E eu, analisando os demais componentes, de todos os itinerários, de todos os aprofundamentos, eu vi que todos estavam nesse processo. A gente começa investigando, começa analisando, a gente elenca um problema e dentro desse problema a gente começa a propor soluções. Aqui, com vocês no Centro de Mídias, né, a gente propõe os problemas mais genéricos, né? Na escola é possível e é necessário que vocês vão mais a fundo na realidade de vocês, certo? Então, antes de falar sobre isso, vamos retomar algumas coisas. Olha só quanta coisa a gente já fez, certo? Me ajuda aqui, professora Juliana, que é muita coisa. Olha só. O que teve na aula 1, da atividade 1? Atividade 1. Aula 1, literatura e identidade cultural. Aula 2. Cânone literário. Aula 3. Quem escreve a nossa literatura? Aula 4. O indígena na nossa literatura. Aula 5. A literatura afro-brasileira. Aula 6. A mulher na literatura brasileira. Aula 7. Sistematização da pesquisa. E aula 8. Que relações podemos fazer entre literatura e cultura? Vocês perceberam que nessa atividade 1 o que nós fizemos? Nós pegamos, propusemos um debate sobre o questionamento do cânone. Nós questionamos o cânone. O que é o cânone? Você lembra? São aqueles livros, obras, no caso da literatura, que são escolhidos como o exemplo que deve ser seguido. Olha, eu quero pegar um exemplo de literatura, eu quero pegar um texto maravilhoso, sei lá, tem lá o Dom Quixote, na literatura espanhola, Shakespeare, na inglesa. No Brasil, Machado de Assis, Graciliano Ramos, tal. E aí nós questionamos e fomos investigando como este cânone trabalha alguns aspectos culturais, como a questão da mulher, como a questão dos negros, dos indígenas, ou seja, como é que as demais culturas estão dentro. E permitimos que você... Permitimos não. Nós fomentamos a você esse debate. Olha, e a sua realidade, a sua cidade e o seu bairro, pessoas iguais a mim, pessoas iguais a você, como é que cada cultura é representada no cânone ou em livros. Esta foi a atividade 1, porque aí no final terminamos com o questionamento: que relações há entre cultura e literatura? Na atividade 2, o que fizemos? Aula 1, fizemos o quê? Você se reconhece nos livros que lê? Na aula 2... Mangá, Islã e outras manifestações. Aula 3... Quem são os leitores? Aula 4. Nós somos leitores. Na aula 5. Explicando resenha crítica. Na aula 6. Lendo com o olhar da cultura. Aula 7. Planejando o texto. Na aula 8. Socializando resenhas. Na atividade 2, nós fizemos. Nós propusemos que a literatura ela avança por outros caminhos que não apenas o livro impresso com as palavras encadeadas uma do lado da outra. Pode ser o livro impresso, mas pode ser um mangá, pode ser uma história em quadrinho, né? Pode ser a literatura presente no cinema, nos vídeos, ou seja, a literatura ela caminha por diversos rumos, porque ela existia antes do livro e ela existirá
se algum dia o livro deixar de existir, embora eu não acredite nisso, mas a crença, né, é outra coisa. Então, a literatura, ela vai somando caminhos, ela sobrevive apesar de todas as tecnologias. E ao final, falamos assim, olha, leia um livro que fale com a sua realidade, leia esse livro e escreva uma resenha. Explicamos o que era a resenha, falamos sobre tudo isso. Ou seja, essa foi a nossa atividade 2. Caramba, parece que faz tanto tempo, né? Nossa, e quanta coisa, né? A gente acha que vai passando a cada aula e agora quando a gente tem essa visão panorâmica, a gente entende o quanto nós aprendemos. Nossa, e eu aqui revisando isso, falando o quanto eu aprendi junto com vocês. Na atividade 3, na aula 1, foi como o nome ainda está errado. Não. Na aula 1 foi o que, Juliana? Antes da semana de 22. Exato. Na aula 2? Paranoia ou mistificação. Na aula 3? A semana que não terminou. Na aula 4? Nós somos a semana de 22. Na aula 5? Manifesto. Na aula 6? Manifesto surrealista. Na aula 7? Qual é o seu manifesto? E na aula 8? Socializando os manifestos. Na atividade 3, o que fizemos? Nós explicamos de uma maneira bem cronológica os caminhos que levaram à Semana de Arte Moderna de 22 e as possibilidades de debate que ela deixou, trazendo a questão importantíssima de que nós precisamos ser representados no discurso da arte, no discurso artístico, não só nesse, mas aqui nós estamos falando de literatura, né? Nós estamos falando que a cultura tem que estar representando todas as culturas, porque o Brasil não é uma cultura, o Brasil é multicultural. O Brasil é o indígena, o Brasil é o negro, o Brasil é o branco, o Brasil é o árabe, é o japonês, é o italiano, é o alemão, ou seja, as diversas culturas que estamos aqui. É o caipira, é o nordestino, é o sulista, é o paulista, lá do interior de São Paulo, caipira raiz, muito legal, que eu adoro tanto. É isso, sou eu, é você. Sim. Então, o importante é não ter apenas um discurso, ter vários discursos. Eu falava muito sobre discurso hegemônico, partimos da Semana de Arte Moderna para falar sobre isso. E agora a nossa aula. Deu toda essa volta para chegar na aula de hoje. Respira. Respirei. Título da aula, tá na tela. É tudo para ontem. Sim, a minha vida é tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Qual o prazo que você tem para fazer tal coisa? Ontem. É pra ontem. Por quê? Porque é tudo urgente. A gente não pode esperar que as mudanças aconteçam. Olha, quando meus filhos crescerem, quando... Não. Tem coisas que a gente tem que ter paciência, né? A natureza tem o seu próprio tempo. Porém, a gente tem que dar urgência para o que é urgente. E antes de mais nada, eu gostaria que pensassem essa atividade. E eu já recomendei que vocês assistissem aqui, mas é fundamental, mais do que importante, que vocês assistam a este vídeo que está na tela agora, que nós propusemos há muito tempo e está no mapa. Olha só. Assistam ao documentário do Emicida Amarelo, É Tudo Pra Ontem. Daí que tiramos o título da aula. Plagiei o título da aula dele. Olha! Ouçam o álbum Amarelo, É Tudo Pra Ontem. E, gente, escutem... percebam as letras, a questão do que é esse elo, o que nos liga, o que nos conecta. O Emicida, olha, vou ser bem sincero, viu? Eu não conhecia muito bem a obra dele, não, porque eu gosto de rap, eu gosto do Racionais MCs, né? O pessoal da velha guarda, Taíde, Isso que eu ia falar, nós somos mais velhos, né? Eu sou jovem há mais tempo. Já há mais tempo, não sou velho, fala de velhice, né? Nossa, a sua cara fez um negócio... Eu sou jovem há mais tempo. Que seja, olha só. Mas quando eu parei para ouvir o Emicida, eu ouvi o álbum primeiro, e aí eu fui ver o documentário. Gente, é maravilhoso e tá dentro, porque fala de conexão. Esse elo, esse amar, esse elo, o que nos conecta, o que nos junta, o que nos faz. Tanto que muito da motivação que nos levou a... Não, também quero estar no Teatro Municipal, também quero estar lá. Então, vocês quando assistirem esse documentário vão perceber, agora tudo faz sentido. Então, assistam. E vamos lá, continuando a nossa aula na tela. A Semana de Arte Moderna de 1922 e seus idealizadores tinham diversas demandas, entre elas, repensar criticamente o conservadorismo cultural associado às correntes literárias e artísticas europeias, ao parnasianismo e ao academicismo formal. O que isso quer dizer? Que a Semana de Arte Moderna, professora, eles queriam repensar esse tradicionalismo. Olha, a arte, para ser arte, tem que ser o belo, tem que ser desenhado de maneira a representar a realidade tal qual ela é.
E o que é um paradoxo, porque se eu quero representar a realidade do Brasil tal qual o Brasil é, eu não posso mostrar apenas as coisas belas, porque o Brasil é um país paradoxal. O Brasil é um país que tem muitas coisas lindas. Ouso dizer que a maioria das coisas maravilosas, natureza exuberante e tal, o povo vibrante, mas os problemas que a gente enfrenta aqui são pesados, né? Pois é, a gente tem que levar em consideração essas questões aí que fazem a gente refletir e analisar melhor. Verdade. Agora eu vou pedir que você escolha um emoji para esta frase que eu colocarei na tela agora. Escolhe um dos emojis. Vamos lá. Reflita sobre essa afirmação escolhendo um emoji. Você em casa também, tá? Na escola também. A Semana de Arte Moderna revolucionou completamente as artes feitas no Brasil, pois repensou criticamente o conservadorismo cultural associado às correntes literárias e artísticas europeias, ao parnasianismo e ao academicismo formal. Qual dos dois emojis você escolheria para esta afirmação? O coraçãozinho brilhando, emoji com a linguinha assim, ó. Porque repensou, né? Porque é isso? Porque repensou? Exatamente, eu gosto. Eu gosto dessa coisa de inovar, de sair da zona de conforto, de fazer o diferente, de ter vozes para todos, de ter lugar para todo mundo. Eu sou muito a favor de tudo isso. Para poder gerar debate, eu vou colocar na minha escolha o emoji da direita, o emoji zangado. É que cada um põe a carinha que tem, né? Faz a sua cara de zangado. Olha só o que acontece. Por que esse emoji? Porque eu percebo que ainda hoje esse debate é pertinente e isso é muito complicado quando a gente tem, depois de 100 anos, um debate que ainda persiste, um debate sobre assuntos que já deveriam ter sido ultrapassados e ainda estão aqui. Então, eu falei, a gente tem duas pessoas, trabalham juntas, têm quase a mesma idade. Né? Eu sou bem mais nova, gente. Bem mais nova, tudo bem. Vamos lá, bem mais nova. Então, o que acontece? Mas que veem o mundo de maneira diferente. Então, se duas pessoas assim conseguem ver o mundo de maneira diferente, imagina a quantidade de pessoas no mundo. Então, eu acho que o emoji não define a sua opinião, mas propõe um debate. Mas é uma brincadeira. É uma brincadeira, não, mas propõe um debate, né? Isso. Então, vamos voltar, olha, para as obras de arte que eram expostas. Temos aí, né, Paz e Concórdia, que é uma arte clássica feita no Brasil, né? Temos aí o quadro que ele é... Gente... eu posso falar para ele, olha, gente, que quadro lindo. Ele não deixa de ser bonito. Se você, cada vez que você olha, você encontra algo diferente, algo te chama a atenção e cada um faz a sua leitura. Mas eu posso fazer uma leitura, é maravilhoso, mas eu posso fazer uma leitura assim, à medida que a paz vai chegando, vai associando a cor branca, né? Sim. E as coisas relativas a conflito estão associadas à cor escura. Então, a gente pode... Então, há a possibilidade de debater. O quadro, ele, enquanto forma, deu muito trabalho fazer esse quadro, né? Mas a gente temos que pensar, sim. E é um discurso que é válido sim, né? Outro quadro que já trouxe para vocês é um quadro enorme de 4 metros por 7. É um quadro, uma parede enorme no Museu do Ipiranga, né? Onde você tem a população brasileira à margem, né? Lá no cantinho esquerdo, o brasileiro vendo a independência sendo proclamada por um grupo social bem específico, né? E aí, a arte do século 20 e 21, né? Um grafite de Daniel Melin na parte externa do Museu Afro-Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Grafite. Então, temos aí, é tudo para ontem. Lindo também. Arte, maravilhoso, espetacular, né? Então, a ideia é que a gente, da mesma forma como a gente hoje pode ter literatura dentro do mangá, dentro do quadrinho, dentro do cinema, dentro do teatro, desde sempre, né? A gente pode ter pintura hoje com diversos conteúdos, claro, e em diversas formas, com diversas possibilidades. Aí o discurso muda, aí as pessoas começam a se ver dentro das obras de arte, se ver representadas. E aí eu pergunto para vocês e para a professora Juliana, que está aqui do meu lado. Professora Juliana, vou até tratar com carinho. Proju. Por que é tão difícil mudar esse conservadorismo cultural associado a tais correntes literárias? Por que é tão difícil mudar? Na verdade, eu acho que esse conservadorismo não está somente nas correntes literárias, e sim no dia a dia do ser humano. Existem ainda muitas pessoas conservadoras e que criam dificuldades e criam
problemáticas que às vezes não são necessárias. Eles veem algo, veem coisas que parece que vai destruir o planeta. Verdade. E não é. E só são opiniões contrárias, formas, visões. Para mim é muito simples. Tem uma coisa em língua portuguesa que a gente não gosta quando é colocado em textos mais sérios, textos de opinião, porque o sujeito é indeterminado. Sim. Vou repetir, eu acho que foi meio confuso, meu aparelho está complicado hoje. O sujeito indeterminado. É aquela coisa do eles, tipo, por exemplo, você chegou na geladeira, pegaram meu bolo. Me contaram que ontem o show foi bom. Me contaram, disseram, contaram, é complicado. Quem disse? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui agora pro pessoal, eu não vou responder e você também não. Tá. Porque é para ficar em aberto mesmo, para servir de exercício para você na escola, debater com seus colegas, professores, entre vocês, na sociedade inteira. A pergunta é essa: quem representa o conservadorismo cultural na atualidade? Ou seja, quem é o ser? Quem é essa pessoa que está puxando o debate para trás? Dê nome aos bois. Exato. Assim, quem é? Porque para mim pode ser uma pessoa e eu não quero levar ninguém a pensar nada. Para a Juliana pode ser outra pessoa. Sim. E é claro que eu tenho minha opinião formada, não vou fugir desse assunto, vou fugir aqui. Aqui eu estou fugindo. Porque eu quero a sua resposta, tá certo? A Juliana também quer a sua resposta, certo? De novo na tela, tá aí, olha só. Quem representa o conservadorismo cultural na atualidade? A gente vai estar aqui daqui a pouco no meio de interação. Se você quiser participar conosco, fique à vontade, tá bom? Certo? Como combater esse conservadorismo cultural? Se você sabe quem é o culpado, né, quem está puxando para trás o assunto, você vai buscar combater. Olha só, combater como? E aí eu me posiciono. Nunca é com armas, nunca é com agressão, nunca é com incivilidade. Violência. Violência nunca, sempre é com ideias. Eu acredito muito no poder do diálogo. Chamar a pessoa para perto. E a professora Juliana me conhece, ela sabe que assim, quando a gente converte as pessoas para perto, traz para perto, a gente tem a possibilidade de convencer. Uma coisa muito ruim é você julgar e afastar as pessoas, porque como é que eu vou trazer perto de mim, convencer alguém que não me escuta, que eu já expulsei logo de cara? Então, conversa, explica, aprende com as pessoas, vê o ponto de vista, enxerga o ponto de vista e ensina se você tiver certeza de que você sabe mais. Acho que a palavra-chave aí também é tolerância. Vamos ser mais tolerantes com aquilo que o outro tem de opinião, aquilo que o outro gosta e pedir que o outro também tenha tolerância quanto a você. Eu gosto de samba, o Mauro gosta de rock. A gente não pode ser amigo por isso? Mas eu adoro Cartola, Almir Neto, Fundo de Quintal. Pergunta na tela para vocês para terminar essa aula. Por que devemos combater essas ideias ultrapassadas? Voltar nas perguntas, está na tela, a pergunta está na tela ainda. Quem representa, deixei para vocês, fugimos da resposta. Quem representa com vocês. Como combater? Aí nós respondemos. E por que devemos combater ideias ultrapassadas? Bom, se você não... Perdão, se você ainda não se deu conta, volte desde a atividade 1, retome todos os elementos, porque, olha, está bem claro por que devemos combater, né? A questão da representatividade, e falaremos muito aqui sobre isso durante as atividades. O que fazer agora na tela? Você consegue ler, professora Juliana? Opa! Está bem pequenininho, mas consegue? Consigo. Que tal se você começar a pensar num assunto que daria uma boa obra de arte? Poema, livro, conto, canção, letra de rap, um mural de grafites, etc. Compartilhe suas ideias com seus colegas de turma. Vem coisa boa aí, hein? Olha só. Já fiquei ansiosa. Para vocês pensarem um mural, um grafite, um poema, para poder representar uma obra de arte. Não pensa no conteúdo ainda. Pensa, olha, eu sou bom em pintar, poderia fazer um grafite. Eu sou bom em escrever, poderia fazer um poema. Eu sou bom em dançar. Poderia dançar. Então tá bom. Mas vamos lá. O que fizemos hoje, que aprendemos? Hoje relembramos o debate sobre a Semana de Arte Moderna de 22, associando os pontos abordados com a questão da representatividade cultural do Brasil no século XXI. O que vem por aí, olha o nome da aula, representatividade. Por quê? Porque estarei ao vivo aqui na próxima aula, porque as minhas férias se encerram. Eu devo estar muito triste em casa, pensando, puxa, voltar a trabalhar. Mas eu vou estar feliz porque, puxa, voltaram a dar aula e eu gosto bastante. Agora, fiquem ao vivo com a professora Juliana e com a professora Tayana. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Falou. Roda a vinheta.